Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos de volta a mais uma Imuno Live. Hoje, excepcionalmente, nessa quinta-feira. O motivo é pela exageradamente ocupada agenda desse cara super fera que a gente vai conversar hoje, parça. Uma pessoa por quem eu tenho um carinho enorme, que é o professor Gustavo Menezes. E que, além de ser, um mega cientista, a gente vai discutir várias coisas aí que ele fez. Tem uma história lindíssima da microscopia intravital, resposta imune de fígado, células de Kupfer. Claro que ele, melhor do que ninguém, vai contar essa história para nós. Mas óbvio que eu não podia deixar de mencionar uma outra característica do professor Gustavo. Obviamente, como vocês sabem, eu também gosto muito do bom e velho rock and roll. O professor Gustavo Menezes é um exímio guitarrista, tem aí umas guitarras que são relíquias, que dá de fazer inveja realmente a qualquer um que gosta do instrumento. Bom, pessoal, sem mais delongas, então, só para dizer que é um prazer enorme que o Gustavo tenha aceitado esse convite. O Gustavo, a gente sabe, professor lá da Universidade Federal de Minas Gerais, e vai contar para nós um pouco da sua trajetória, da sua pesquisa em resposta imune. Mais especificamente, ele gosta aí de resposta imune no fígado. Então, vou mandar aqui meu invite para o Gustavão, já deve estar a postos aí. Vamos ver quando ele aceita o nosso convite. Gus, tá por aí? Gustavão? Cadê? Um pouquinho de emoção, um pouquinho de suspense. Vou chamar ele mais uma vez. Tá aqui. Cadê você, Gu? Opa, 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 opa. Tá aparecendo, tá aparecendo. Agora vai. Será que ele tá tentando entrar pelo computador? Às vezes eu esqueço de contar ao pessoal entrevistado que tem que ser pelo Instagram do celular. Senão não dá para fazer live. Vamos lá, mandei um zap para ele aqui, vamos ver se ele responde. Gus, tá ouvindo a gente? Tem que ser pelo celular. Pelo Instagram do computador não funciona. Esqueci de te avisar, me desculpe. Tá dando Gustavo is unable to join. Por que será? Opa! Fala, meu querido. Agora tudo foi. bom? Tudo bom, querido? E você? Beleza, e aí? Desculpa o atraso aí. Tudo Imagina, tranquilo? relaxa, cara. Bom demais te ver, saudade de você. Faz um tempão que a gente não se encontra, não se fala. Pois é, e aí? Como é que estão as coisas? Graças a Deus, tudo indo tudo na paz. Na correria Você de sempre, continua bonito, mesmo que né? você. Oi? Você continua bonito, né? Ah, não tanto quanto você. E Gustavão, aí, tudo querido, bom? muito bom te encontrar, muito bom te ver. Faz um tempão que a gente não troca uma ideia. Essa pandemia aí afastou todo mundo.
Eu já dei um spoiler aqui, no final a gente vai Pois falar é. um pouquinho que você é um guitarrista de mão cheia. A nossa jam ainda está de De rosca, pé, né? mas um dia com certeza a gente vai conseguir fazer esse rock and roll junto. Eu queria Vamos sim. começar, Gu, te agradecendo. Você, super ocupado que eu sei, se aceitar esse convite para participar dessa live que a gente tem feito aí há um tempo já. A ideia é um bate-papo descontraído. O pessoal que eu tenho convidado são cientistas, na verdade cientistas, mas a maioria é mais parceiro mesmo, para falar da trajetória, falar de ciência, bater um papo e Bora. para a gente ficar bem à vontade aqui e falar um pouquinho do que a gente faz. Então, te agradeço muito mesmo por você ter aceitado o convite. Pô, Jean, prazer para mim. Primeiro porque a gente é, acima de tudo aí, amigo pra caramba, né, cara? Você é um cara, você é um ser humano maravilhoso que eu sinto maior saudade. E estamos há um tempão aí sem se encontrar por causa dessa coisa de pandemia, né? Mas feliz por ter você no meu caminho aí, não só como um colega, como imunologista também, que tanto somou já para a história da imuno do Brasil, desde a época muito anterior ao Zika, no Zika, agora com o Covid. Muito obrigado por tudo que você tem feito na pesquisa. É um prazer estar aqui contigo para a gente conversar um pouquinho sobre ciência. Tem pouco que a gente não fala sobre isso, né? Exatamente. Imagina, Gu, eu que te agradeço, cara. Vindo de você, a pessoa tão querida que eu amo tanto, fico lisonjeadíssimo aí com as suas palavras. Ô, Gu, primeira coisa que a gente começa falando é o seguinte, ó, todo mundo que aparece aqui, eu peço para dar uma breve trajetória. Porque uma coisa que é legal, assim, as pessoas, né, tem muito pós-graduando que assiste a gente, sabe? A maioria do pessoal é pós-graduando, aluno de doutorado, mestrado. E eles só veem a gente meio que ali onde a gente está hoje, né? Como diz o ditado, né? Todo mundo vê as vitórias, mas ninguém vê as dificuldades da trajetória que a gente teve. Então eu queria que você contasse sua trajetória, sua graduação, pós, mestrado, doutorado, até você chegar hoje nesse cientista fabuloso que você é, mostrando para nós essas imagens lindas de célula de Kupfer que a gente vai falar daqui a pouco. Então, já eu comecei a carreira, na verdade, assim, eu fiz odontologia, né? E, Uhum, e durante a graduação em odontologia, eu já comecei a fazer pesquisa no segundo período de faculdade, em farmacologia, na verdade. E a uhum, farmácia começou a dar na minha vida, e quando eu comecei a fazer farmaco, o meu projeto era um projeto de neutrófilos, na época. A ação de fármacos e migração de neutrófilos. E começou aí a coisa de imunologia, neutrófilo e tal. E como a odontologia é muito grande, o currículo não tinha tanto hora para fazer pesquisa, eu fazia a maior parte das uhum, pesquisas na hora do almoço. Né? Almoço de tarde, no final da tarde, de noite, no final de semana. Que foi uhum. quando eu tinha espaço para fazer pesquisa. Né? E aí, cara, quando eu acabei a graduação, eu tinha um monte de coisa pronta já de pesquisa e falei assim, cara, eu vou ter que fazer um mestrado, porque eu já estou com essa coisa toda pronta. Entrei no mestrado, fiz o mestrado em farmaco, doutorado em farmaco, aí foi uma Uhum. encruzilhada se eu seguia a odontologia enquanto profissão somente, se eu fazia pesquisa, eu fui para o Canadá, fazer um pós-doc no Canadá. Aí, quando eu voltei do Canadá, eu já não atendi mais e fui para o laboratório de pesquisa fazer um outro pós-doc e tal, e passei no concurso, no FMG. E me deram um laboratório que não tinha absolutamente nada. Tinha um sofá, uma centrífuga e mais nada. Você conhece muito bem como é que é isso no Brasil, né? Infelizmente. É. E aí, já no Canadá, eu falo nas aulas que eu dou que eu nunca escolhi nada na carreira, basicamente. Eu não escolhi fazer farmácia, eu escolhi farmácia porque é onde tinha a bolsa de iniciação científica que eu precisava do dinheiro para pagar meu bandejão, né? E com neutrófilo, porque era o projeto que tinha. Também sei como é que é. No Canadá, eu comecei a trabalhar com fígado, porque era o projeto que tinha. E fiquei na Ah, parte legal. fígado não tinha, assim, era um projeto na época que estava assim, aberto assim, só existe um projeto de cérebro e um de fígado. Eu sentei Uhum. numa cadeira, sentou uma amiga minha na outra, eu era fígado e ela foi cérebro. Se eu tivesse sentado na outra cadeira, eu ia ser cérebro, entendeu? Pode crer.
Então foi mais ou menos isso. Então, assim, isso fica uma mensagem assim para as pessoas que eu não escolho, nem sempre você escolhe o caminho que você quer na carreira, né? As oportunidades foram acontecendo para mim e acabou que eu segui. Aí montei o laboratório no Brasil, em 2010, e comecei a fazer pesquisa em fígado. E, e ganhamos um projeto pequeno a princípio, comprei um microscópio muito restrito, muito barato, que era o chance de fazer microscopia intravital, que é o que a gente mais faz hoje, de operar um animal e colocar no microscópio dele inteiro. O microscópio era super simples, mas as imagens que nós fazíamos neles eram muito boas. Isso chamou a atenção da Nikon na época, que me propôs, a gente não queria ser um centro de excelência deles no Brasil. Logo em seguida, a BD também fez a mesma proposta, e a gente começou a fazer pesquisa nesse microscópio, onde eu consegui trazer para o laboratório um microscópio maior, de 10 vezes o preço, que é o que a gente tem hoje no Aham. laboratório, e em contato com a BD também a gente conseguiu desenvolver alguns produtos específicos para intravital. E aí o resto é história, né? Um monte de aluno que passou pelo laboratório, já tem mais de 60 alunos formados pelo laboratório, Vixe, desde iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doc. Mas é uma que carreira demais. de fracassos geralmente, né? Muito fracasso, muito erro, muito paper rejeitado, muito projeto rejeitado e, eventualmente, um paper aceito, um projeto dá certo, um experimento dá certo. Você sabe muito melhor do que eu sobre isso, né? Um cientista de renome igual você sabe que carreira do cientista é uma resistência diária ao fracasso, né? É, com Então certeza, é isso. Gu, com certeza. É, a nossa vida é resiliência, resistência, né? Mas assim, voltando um pouquinho na sua resposta lá, né? Você não escolheu o seu caminho, né? Mas, porra, eu acho que, assim, eu acho que isso tem muito a ver com ciência, né, Gu? Porque a gente faz as hipóteses, né? E você tem uma hipótese de um universo, né, super amplo de possibilidades e, na verdade, é bem difícil que a sua hipótese seja correta. Claro que a gente estuda pra caramba e tenta fazer com que ela caminhe dessa forma. Então, para mim, faz todo sentido o que você falou. Você traça caminhos, né? E você caminhou de acordo com o resultado, com as ideias e com as coisas que foram aparecendo na sua vida. E com o Porém, uma tempo, coisa que eu Jean, acho legal. Fala lá, fala lá. assim, e com o tempo eu comecei a aprender que tem como jogar com essa incerteza da ciência. Só, Uhum, só cortando, porque eu sei que esse papo vai imagina. longe, eu comecei a fazer projetos de pesquisa onde não tinha como dar errado, porque a pergunta era tão boa que ela tinha que ser respondida, sendo Perfeito. A ou sendo Z. Isso, com o tempo, alivia um pouco para o aluno essa noção de fracasso na pesquisa. Quando eu falo que a maior parte é fracasso, isso deve servir de fato como estímulo para o aluno, porque existem inúmeros exemplos no mundo de cientistas de sucesso e é uníssono que o fracasso fez parte da carreira dele. Com Então, certeza. quer dizer, entrar num ramo, e qualquer que seja ele, Jean, que seja um ramo de pesquisa, ou de empreendedorismo, ou de qualquer tipo de carreira, os grandes e os de sucesso são aqueles que entenderam que o fracasso é o maior alimento do sucesso, né? E, e olhar para o fracasso como uma oportunidade de De crescimento. reestruturação gratuita, né? A gente preza, logicamente, muito mais o sucesso no experimento ou na carreira do que o fracasso, por razões óbvias. Mas se Óbvio. nós tivéssemos uma visão clara da vida, nós entenderíamos que o fracasso é uma oportunidade muito maior de crescimento do que o sucesso. Talvez o sucesso seria muito menos. Sucesso muitas vezes é overrated, né? Você busca muito Uhum. sucesso como se aquilo fosse de fato a maior moeda da sua carreira
E não é que você tem que buscar o fracasso. Mas como o fracasso ele é inevitável e muito mais provável, você tem que saber lidar com isso, né? Com E certeza. lidar com o fracasso é uma maturidade muito grande que pouca gente tem na pesquisa, que é o escopo de hoje, mas o aluno de hoje, a maior dor do aluno, que é o medo do fracasso, deveria ser o maior combustível para que ele entenda que o fracasso ele é uma oportunidade de reestruturação para o sucesso, sabe? Eu sinto muito isso hoje. A gente é muito criado, É que eu a digo no cobrança é muito Brasil, grande, né, Gu? a gente é muito criado, eu digo no Brasil, para que o fracasso é tão mal visto que a gente pragueja quem tem sucesso. Hoje, Com certeza. assumir que você tem sucesso é quase uma heresia hoje. Se eu falo numa live dessa assim, cara, eu tenho sucesso, eu sou bom, eu sou melhor do que eu faço, eu sou um babaca. Eu sou um babaca, eu não posso falar isso. Porque a noção de fracasso é tão ruim que quem tem sucesso é um desgraçado, porque o fracasso. Então, assim, isso a gente tem que trabalhar muito na cabeça do nosso aluno hoje. Preparar Com o aluno para o certeza, Gu. sucesso é ensinar ele a ter fracasso também, entendeu? Com certeza, eu assino embaixo o que você falou. Eu acho que a gente aprende no dia a dia de que são pequenas vitórias e grandes fracassos, mas as pequenas Isso aí. vitórias, no final, elas somadas, elas fazem valer a pena, né? Ainda mais no Brasil, com tanta dificuldade e tudo mais. Eu não sei se você já leu Ayn Rand, mas se você não leu ainda, recomendo muito, que tem tudo a ver com o que você falou. Ayn É Rand, uma mesmo? filósofa da década de 60, que falava muito dessa questão do sucesso, né? Tem um livro dela que chama The Fountainhead, que eu acho que é uma obra-prima, que fala justamente isso. O cara era muito bom no que fazia, e ele falava para todo mundo: eu sou bom nisso que eu faço, né? Claro que ele não precisava pisar na cabeça de ninguém nem nada, mas ele era Não. um arquiteto, a trama é sobre um arquiteto, enfim. Mas é legal você ter trazido isso à tona. Eu acho que isso realmente é uma coisa interessante de se discutir, sabe por quê também? Porque os pós-graduandos, né? Isso com certeza você vai concordar comigo. Tem muito pós-graduando que é muito bom e eles sabem dos projetos deles melhor do que nós, Sim. né? E Que é é muito esperado, bom inclusive, né? quando eles. Exato, né? E é muito bom quando eles têm essa segurança, né? Então eu acho que é o papel nosso de orientador e cientista, né, dos pares, de dar essa força e falar: olha, meu, você é muito bom no que você faz, você tem que ter confiança. E quando fracassar, bola para frente. As hipóteses são assim mesmo, nem sempre elas são como a gente acha que elas vão ser, né? Já Mas pra você ter enfim. ideia, já aconteceu comigo assim, não foi só uma vez, dando um exemplo dentro do laboratório de pesquisa, isso mudou muito a minha cabeça. Todo mundo que escreve artigo científico tem o maior medo do mundo que o artigo seja rejeitado, né? Sim. O artigo vira quase que uma alma caçando um zumbi que é a revista, né? O cara vai fazendo ali até o artigo estar na revista. Frankenstein. E por muitos anos eu encarei as rejeições dos meus papers como algo. Eu não dormia, eu ficava me achando um desgraçado e acabou com a minha vida e tal. Depois de um tempo, eu comecei a pensar o seguinte, cara, é uma parada que eu não tenho como eu evitar. Tá? O Uhum. artigo vai ser rejeitado. E teve um artigo especificamente que eu mandei para uma revista de impacto, sei lá, 9 na época, 10, Oh, e foi rejeitado com uma semana. Um negócio assim. Cara, nem leram, não gostaram tal. Aí eu reescrevi parte dele com os mesmos dados e mandei para a revista Impacto, sei lá, 5 rejeitado também. Aí eu falei assim, cara, ferrou, não tem o que fazer. Teve um domingo, velho, que eu pensei, quer saber, velho? Esse trabalho é bom, eu escrevi bem, as vou imagens são confiar. foda, foda. Eu vou mandar isso para a revista Impacto 18 hoje. Show. 12 dias depois, volta os comentários assim, cara, eu não esqueço essa frase. O entusiasmo do corpo editorial foi algo notório com o seu trabalho. Olha que demais.
Resultado, o trabalho entrou na revista maior de gasto do mundo hoje, impacto 21 hoje, 19, sei lá, que está o impacto do negócio, e eu quase desisti do trabalho. O que é a mensagem para mim? Que nessa loteria da vida, a rejeição pode ser uma oportunidade de te explicar que o seu crivo foi baixo demais, você merece mais. Com certeza. Ô, Sabe? Gu, desculpa, eu concordo totalmente com você, mas você concorda? Como é que é a sua visão hoje, né? A gente vive num mundo de revistas científicas, né? De jornais. Você acha, como é que você encara o fato de que também isso é um business? Você acha que quanto Total. que tem impacto na sua decisão de mandar para aqui ou para colar em relação a essa questão do business? Ô, Jean, eu tenho uma visão que é, ela é meio mediana, porque envolve uma esfera que você conhece muito bem, que ela, no nosso ponto de carreira, hoje, sentada onde nós dois estamos, nós temos as prerrogativas de tomar decisões onde você pode falar assim, cara, eu não estou nem aí mais esse fator de impacto, eu vou publicar onde eu acho que deve ser feito. Uhum. Esse é um pensamento é, em modo cartesiano correto, porque o que importa não é o impacto da revista, e sim a qualidade do seu trabalho e quantas pessoas ele atinge fundamentalmente. Com Ele pode certeza, ser muito bom, o seu trabalho, mas ele tem que atingir pessoas. com Senão ele não certeza. muda, senão ele não muda o mundo. Tá? E tem que ser Ok, alicerce para pesquisas futuras. fantástico. Então, esse é um ponto. O outro ponto agora é o ponto onde o aluno, que geralmente é o cara que está fazendo o trabalho, ele ainda está sujeito a Sim, um crivo é, 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 acadêmico, aonde, por uma inexistência objetiva de uma maneira melhor de medir uma revista, ainda consideramos o impacto algo sim, importante. Não só o impacto, como o nome da revista, a fama dela, enfim. Então, eu acho que essa coisa do fator de impacto, a única clareza que eu tenho é que ela não é uma boa medida. com certeza. Embora eu ainda não tenha uma solução única para substituir o fator de impacto. Para nós substituirmos o fator de impacto, hoje eu acredito que a análise ela tem que ser profunda, que é Uhum. inclusive o antídoto para o quão raso é o número de uma revista. Né? Com Você certeza. combater algo raso, nada melhor do que algo profundo. Claro. Então, substituir o fator de impacto por qualquer outra coisa vai ser raso igual. Então, assim, eu concordo 100%. Revista científica é e tem que ser, na esfera que nós lidamos, um negócio. Porque eles têm funcionários, pagam site, pagam impressão, é uma empresa. Então, aquela coisa lúdica das cartas dos cientistas gerarem um periódico de uma faculdade, ela se perdeu no meio onde a ciência passou a ser também um gerador de renda para a Com certeza. empresa, para a farmacêutica e tal. Então, assim, no fundo, nós precisamos estar nas nossas cadeiras, e eu acho que eu e você temos, e os nossos colegas, temos mais, e já estamos fazendo isso, temos mais condição de mudar isso do que os alunos. Com Nós temos certeza. que sentar nos currículos e analisar pessoas e não números, analisar relevância e não impacto. Mas eu acho que ainda, numa análise onde, por exemplo, eu sou da FAPEMIG aqui, a gente recebe milhares de projetos Eu para ia falar. avaliar. Muitas vezes você não consegue olhar caso a caso, não tem jeito, não cabe na vida Com isso, certeza. né? É É isso que eu complicado. penso assim. Eu acho super legal essa discussão. Eu já tive essa discussão aqui com outros convidados e eu acho que ela, na verdade, é uma discussão que está acontecendo geral, né? Há E eu anos queria já. puxar o gancho, por exemplo, Gu, como é que você vê a questão dos repositórios, dos bioarchives, dos media archives, né?
eu vou adiantar um pouquinho a minha opinião. Eu concordo com você total. Eu acho que a gente sabe que Nature Science são as melhores revistas, a gente sabe que o corpo editorial é sério, que os cientistas que são os reviewers são os top do planeta. Claro que a gente sabe disso. E que a chance do Todavia, né? artigo que está lá é muito bom, é muito grande, né, Jean? Então, agora a única questão aqui que faz, né, Gu, veja, há por trás algumas coisas que são relevantes. Por exemplo, está cada vez mais caro publicar numa revista dessa, 4, Sim. 5, 7, 9 mil dólares publicar numa Nature Neuroscience e tal. E aí isso leva para o outro lado da história, que é a inequity, né? A ciência não chega onde tem que chegar. Mas esse é outro Sim. assunto. Mas o que eu quero voltar é qual que é a sua visão hoje dos bioarchives, dos media archives, né? Você acha que você sendo aí, você mencionou a FAPEMIG, eu já falei isso aqui na FAPESP, por exemplo, né? Você acha que a gente vai chegar num ponto onde as agências de fomento vão considerar essas plataformas, por exemplo, quantidade de citação que esses trabalhos terão enquanto depositados, antes de ser publicado ou não? Como é que você vê isso tudo? Então, assim, para quem não sabe, esses repositórios são muito antigos, né? Uhum, Isso começou com a matemática, com a física, isso data mais de 50 uhum, atrás, né? É, eu acho o seguinte, nós temos que tomar cuidado para isso não cair em dois extremos. Em não virar blog, porque não uhum, tem peer review, sim, e não virar uma nova revista, né? Então, assim, eu acho que enquanto o trabalho passa por um peer review formal em qualquer instituição de revista, já sendo ela de impacto gigante ou não, eu concordo que a ciência tem que chegar mais rápido nas pessoas. uhum, O grande desafio é o quanto o cientista vai agora tomar para si a responsabilidade da análise do dado que nós outorgamos ao corpo editorial das grandes revistas. Quer dizer, quem é você na fila do pão para criticar um paper na Science? Eu sou o Gustavo. uhum, Eu tenho uhum, senso crítico para falar o seguinte: não é porque é Science que é bom e não é porque é PLOS que é ruim. uhum. Isso é uma falácia e um problemaço em quem Com acredita certeza. isso. Por quê? Porque nesse ponto eu tiro todo o meu senso crítico, que custou milhões para o povo brasileiro que pagou meu estudo até aqui, e falo o seguinte: não, 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 não. Não importa o que eu penso. O que importa é que o editor da Science e os revisores da Science decidiram que é notório. Então, não, então está muito acima da minha crítica. Cara, não, não, senhor, não funciona assim. Tá? Uhum, Quando você vai para um bioarchives ou qualquer repositório desse, como aquilo ali não foi medido por ninguém antes e revisado por ninguém antes, ou talvez não formalmente, a gente manda para os nossos colegas que acabam revisando aquilo para você, mas não tem um corpo editorial que vai medir o quanto aquilo é cientificamente acurado, né? Você acaba trazendo para a mão do cientista o seguinte: cara, olha, tá aí, você decide se presta ou não. Então eu acho que isso, que quando, assim, no fundo, deveria ser a forma operante da ciência ser publicada. Porque cabe ao cientista ser honesto com os sim. dados, cabe ele ter crivo para saber quando publicar algo ou não, e cabe ao outro lado do archives ser crítico o suficiente para entender se aquilo presta ou não, que é o início de tudo, né, Jean? As Exato. revistas não nasceram para pagar US$ 50 mil por mês para editor e para cobrar US$ 10 mil de paper. Nasceram para discutir ciência. Esse era ruim e pronto. Não interessa o impacto da revista. Isso foi uma merda criada para a biblioteca saber o que compra ou não. Fator de impacto não foi criado para medir quem é bom e quem é ruim. Foi criado o seguinte: olha, vale a pena assinar essa revista porque mais gente lê. Porque não, Exato. nesse sentido, cara, o fator de impacto da revista Cláudia seria gigante na banca de revista. A gente Entendeu? tem revista que tem um impacto baixo e a gente sabe que é uma revista muito boa. O Journal Sim, Immunology é um exemplo claro, por exemplo. O impacto está em 5 e pouco, 6,
que é uma baita de uma revista O séria, próprio, o sempre próprio foi. NAS. O próprio Exatamente, NAS. né? Entendeu? Mas voltando nessa questão do bioarchives, é engraçado, é interessante essa discussão, porque a ciência também tem aquele lado assim, eu entendo essa sua preocupação da seriedade, né, do dado, do peer, mas o bioarchives eu vejo assim, meio tipo, você tem seu resultado, você coloca lá, reproduz. Se a sua ciência for forte ou não, né, ela vai se reproduzir, ela vai servir de alicerce para que outras pessoas, né, utilizem ela para outras pesquisas. E eu acho super legal quando eu encontro papers citando bioarchives, ou medRxiv, ou seja o que for. Porque tá lá, é de graça, tá aberto, não foi revisado, e ainda assim serviu para alguém olhar aquilo e dar crédito para aquilo. Falar, porra, tá lá, ó, o resultado do cara é bonito, é legal, vamos tentar replicar. E o negócio funciona e replica e segue adiante, né? Uma vantagem do bioarchives, que eu acho maravilhoso, é você poder postar resultado negativo, coisa que não Sim, funcionou, sabe? Não nas revistas. existe, Sim. isso não é venal, né, Jean? Não, não Quem é. vai publicar, quem vai publicar um paper na Science assim, eu achava que pintar a unha do camundongo de vermelho acabava a dor, não acaba. Então pare Sim. de tentar pintar a unha de vermelho. Isso é uma hipérbole, óbvio, mas assim, aonde que eu vou buscar se algo não funciona? Pois é, Porque se eu publico e não dá certo, se eu tento e não dá certo, eu não publico. Quantas pessoas repetem as mesmas ideias e exato, não contam? O bioarchives é uma chance gigante para isso, né? De você exatamente. publicar coisas que não funcionaram sem custo. Tudo Exato. bem que tudo Concordo. bem que a Science não quer gastar 2 páginas com uma merda que não funcionou. E se eu puder colocar isso de graça para as pessoas? Pois é. Entendeu? Eu nunca Quanto pus no tempo Instagram. vai ser economizado, quanto dinheiro vai ser economizado, de Quantas principalmente vidas? países como o nosso, né, que tem pouco dinheiro na ciência, você vai Sim, economizar um tempo e uma grana considerável aí, né? sim, sim. Ô, Isso Gu, não é estimulado, né? não, não é, muito pouco, muito pouco. Isso não vende, né? As coisas vendem o glamour que vende, mas a gente entende que É, as coisas são assim que claro. É um funcionam. negócio, é um Não tem negócio. como fugir disso. Essa que é a Não, verdade. é. Falando em glamour, você acabou de lembrar uma coisa que eu acho lindíssima que você fez, que é o seu trabalho da Journal of Pathology que você acabou de mencionar. Eu não sabia dessa sua história. Você pegou um domingão aí e resolveu, vamos jogar para cima, e é um trabalho lindo, foi capa, né? Eu lembro que foi capa da Journal of Pathology. E uma história assim que eu até hoje eu fico ainda, eu me pego com alguns colegas conversando. O dos mais impressionantes para mim era a Kupfer estar na luz do vaso. Acho que isso era uma coisa que É. era, para mim, foi fenomenal. Assim. Então, para Pois quem é, está isso foi. assistindo a gente agora, eu queria que você contasse um pouco sobre esse trabalho. O achado que você mais assim foi tipo, nossa, não acredito. E eu tenho que admitir, eu vou dar um spoiler já. O fato que se relacionou com o winning, né, com o desmame do camundongo, porra, para mim isso foi assim fenomenal, cara. Isso foi puta, Legal, que legal. fantástico. É, É, é. assim, tem 2 trabalhos que eu gosto muito nesse aspecto de descoberta. O primeiro foi um da Gastro, que foi em 2016, que a gente achou um bicho fluorescente e vimos uma célula que a minha aluna falou comigo assim, a Bruna falou assim, cara, eu não sei que célula é essa, que célula é essa? Nós fomos olhar a célula, ninguém sabia que célula que era e nós descrevemos a célula. Então a gente viu uma população de dendrítica na cápsula do fígado e tal. Já tinham descrito como célula de Ito, como tudo, e nós batemos o martelo, que era algo que na época chamava de dendrítica, hoje ficou um meio de macrófago dendrítica, que a linha entre essas duas células é cada vez mais borrada, né, na Aham. imunologia. Mas foi isso, foi o trabalho que a gente achou assim, cara, nós estamos mudando, mas as pessoas encararam o fígado. E depois a gente fez esse paper da J-Rap, que foi fera, que assim, a gente fez. A minha ideia foi o seguinte, cara, como é que eu faço um trabalho que não tem doença envolvido? É difícil. Brasil é um país super forte, tropical, com doença negligenciada, com um monte de problema de saúde pública. Como é que eu trabalho com camundongo inalterado? E, cara, vão acompanhar a vida dele.
E começamos a acompanhar o camundonguinho desde 0 dias. E fomos vendo o camundongo crescendo. E tudo isso com foco metabólico, hepático, e com imunologia hepática. Aham. E tudo que mudava no camundongo, mudava da segunda para a terceira semana de vida. Tudo. E alunos diferentes. Eu lembro que eu sentei na mesa um dia do laboratório, coloquei todos os resultados de aluno diferente. Onde que muda? Cara, 2, 3 semanas muda. E o seu? 2, 3 semanas. E o seu? Que legal. 2, 3 semanas. Cara, como assim? A imuno muda, metabolismo muda, célula muda, fagocita menos. Tudo. O que acontece com 2, 3 semanas de vida? Aí alguém, não sei se foi eu, alguém falou assim, cara, é com desmama animal. Não, não é possível. Não é possível que é isso. Não é possível. Eu estava em Brasília no dia, liguei para minha aluna e falei assim, cara, faz o seguinte, então, vamos desmamar esse animal antes. Sim. Será que o fígado tá fixo num programa? Ou se eu desmamar, eu mudo a vida do camundongo? Cara, aí foi aquele terror, né? Ensinar um camundongo a comer na sua mão. Sim. E se eu tirei da mãe, eu tenho que dar comida na boca dele. Tem. Aí ficamos alimentando o camundongo na boca, aquela coisa e tal. E resultado, cara, quando você muda o desmame do camundongo e faz ele precoce, você muda completamente a vida do camundongo. A imunologia muda todo, o metabolismo muda todo, mostrando que é o seguinte, você está preparado metabólica e imunologicamente para adequar o ambiente, que é maravilhoso, né? Eu Sim. nasci em Patinga, você, Jean-Pierre, nasceu lá em Paris. Cara, são ambientes completamente divergentes. Mas se na época do meu nascimento minha mãe tivesse ido para Paris, eu nascesse junto com você lá, seria o meu corpo tem que estar preparado para adaptar aos desafios Com e certeza. às diferenças de Paris. Então, o meu fígado e o meu sistema imune têm a plasticidade necessária. Eu pago um preço por isso. Eu pago um preço que nós não entendemos tão bem ainda, mas que nós sabemos que é caro em termos imunológicos. O Sim. camundongo nunca mais é tão forte imunologicamente quanto ele é se ele ficar com a mãe todo o período da amamentação corretamente. Sabe? Perfeito. Mas se adapta. Você paga Sim. um preço, mas se adapta. E esse foi um achado maravilhoso. Assim, o quanto que o sistema imune e a resposta inflamatória e o sistema imune em si é muito mais do que algo de defesa, mas sim algo de adaptação e Com retorno à certeza. homeostase. Né? E essa noção para o aluno de graduação é muito bonita, né? Você contar para ele que a resposta inflamatória que ele trata com anti-inflamatório, que dói, que incha, no fundo é um algoritmo de te estabelecer o mais saudável possível, dadas as condições às quais você está exposto naquele momento. Isso é lindo, né, Jean? Isso é lindo. Com certeza, meu. Eu acho fantástico. Seu trabalho é meu. E eu queria seguir adiante, me aprofundar um pouco nessa sua história, porque eu lembro uma coisa que você mostrou era justamente a alteração de populações celulares no fígado antes e depois do desmame, né? Me corrija se eu estiver errado. Eu lembro que pré-desmame você tinha uma preponderância de neutrófilos. Era algo desse tipo. E quando Sim. você desmama, o neutrófilo vai embora e aí você tem a repopulação agora com monocyte-like, com Kupffer cells, foi isso? Isso aí. No fundo, o que a gente viu é que o fígado, se você olha o fígado do adulto, nos livros, tá? Assim, o fígado é um órgão linfóide, né? E a gente tem essa noção errônea que crianças são mini adultos. Crianças são outros seres que São não têm nada a crianças. ver com adulto. São crianças. Então, o fígado do recém-nascido, ele é, em termos de quantidade e de qualidade imunológica, completamente discrepante do fígado do adulto, né? Então, o fígado do recém-nascido, ele é um fígado mieloide populado, com muito granulócito, muitas células polimorfonucleares, poucas células, muita célula B, precursor de célula B. O fígado tem uma veia, assim, hemocitopoética muito forte, ainda no recém-nascido, contrariando um pouco aquela noção que o fígado para a hemocitopoese
no embrião, e a medula já assume isso Aham, intraútero. Isso não é verdade, para o camundongo, pelo menos. E nas aham. amostras de seres humanos que nós olhamos, também não é verdade. O Que filho do demais. recém-nascido, cheio de célula imune no recém-nascido. 10, 12 semanas de vida, tá? Ser humano. E ele vai Isso sofrendo periportal ou distribuído pelo parênquima, Gu? distribuído em ilhotas de células. Ilhotas. Como se fossem centros germinativos, sabe? Aham. E aí, mais ou menos no época de desmame normal, há um shift onde esses granulócitos desaparecem no fígado, né? E dá lugar para um fígado dominado por Nossa. macrófagos, Uhum. que nós demonstramos há um tempo atrás que são células exclusivamente intravasculares, que é lindo, né? O sangue chega do intestino e antes de espalhar para o coração e para o corpo, ele é auditado, fiscalizado por Sim. uma população de macrófagos que está dentro do vaso assistindo esse sangue. Essas células, a priori, estão no parênquima e migram para o vaso, para morar dentro do vaso. E tem Sabe, uma desculpa população te gigante. interromper, Gu. Eu acho legal, assim, um dia eu fui farmacêutico, sabe? Eu fiz farmácia Sim. na graduação. E uma das coisas que a gente estuda na farmacologia, na farmacocinética, é o tal do efeito de primeira passagem, né? Sim, E sim, a gente pensa no efeito de primeira passagem na questão metabólica do hepatócito, citocromo, P450, quebrar metabólico. Mas, assim, do meu ponto de vista, o seu trabalho traz uma outra visão do efeito de primeira sim. passagem, que são as suas células luminais ali no lúmen, né? Pegando o que o intestino está absorvendo e fazendo um shape imunológico Perfeito. hepático, né? E é isso E mesmo, você pensa concorda com nisso, essa visão? perfeito, absolutamente. E pensa nisso agora numa criança que está, desde o primeiro momento extrauterino, tendo contato com a pele do seio da mãe, com a mão na boca e todos os antígenos, que Sim, antes de chegar no seu sistema imune inteiro, vão passar pelo fígado antes. com Então, certeza. assim, essa auditoria hepática ao longo da vida, considera antígenos da alimentação ou não, vão fazer a moldagem do que vai ser o sistema imune para a vida inteira. Entendeu? Aham, aham. Então, eu Ô, acho que isso é Gu, e super. aí, Oi. aproveitando esse seu trabalho, eu queria até uma curiosidade, na verdade. Vocês estão seguindo adiante para tentar entender uma coisa que eu me pergunto, por exemplo, né? Existe uma coisa chamada leaky gut, né? Existem várias doenças que você tem o intestino que vaza, né? Que é o leaky gut. Permeável. Uhum. E hoje até mesmo doenças do sistema nervoso. Então já se mostrou que até mesmo autismo tem leaky gut. Claro que a gente vai para doença intestinal normal. Então, existem doenças intestinais da infância, né? Vocês já investigaram alguma coisa? O quanto que essas doenças intestinais da infância ou do bebê impactam nessa imunologia hepática e provavelmente depois uma imunologia mais sistêmica? Ainda não em recém-nascido, mas eu estou fazendo isso primeiro em adulto para tentar entender qual que é o elo da resposta imune com a resposta metabólica. A pergunta maior é: Perfeito. por que a evolução colocou a imunologia dentro de um órgão metabólico como o fígado? Qual Claro, que é o entendi. sentido? Qual que é o sentido de eu ter tanta célula imune pregada Uhum, em uma célula classicamente metabólica? Para entender uhum, o uhum, seguinte, que tanto que a conversa entre esses dois sistemas é uma conversa de fato entre um sistema imune e metabólico, uhum. ou, cara, não faz diferença, é tudo um sistema só. Exato, Tanto que o imunometabolismo está muito em voga, vai ser até o nosso congresso da SBI esse ano, né? exatamente. E que tanto que essas doenças infecciosas da infância, tipo diarreia, viroses intestinais, que vão aumentar o aporte de antígenos, tanto de alimentação, que se você tem um leaky gut, tá passando antígeno da alimentação não processado também, e isso é um problema Aham, também junto com os antígenos de microbiota. aham, Que tanto que isso vai chegar no fígado e vai mostrar para o fígado da criança o seguinte: pensa o seguinte, você pega uma criança que nasce no Brasil e coloca ela temporariamente no Japão, ouvindo não só a cultura, quanto a língua japonesa.
Aí, de repente, você volta essa criança para o Brasil. Cara, o input dela, peraí, a minha criação foi Japão. Mudou. A minha Uhum, língua é Japão. Eu estou no uhum, Brasil agora. Então, uhum, quanto tempo vai levar para essa criança entender assim? Ah, entendi. Então aqui se fala português, estou no Brasil. Acho que isso uhum, acontece muito com o sistema imune na criança. Se você expõe o sistema imune da criança a uma infecção grave na infância, ou até antígenos da alimentação, que não são antígenos corretos, uhum. qual que é a educação imunológica que essa célula da criança vai levar para a vida dela? Então, Entendi. essa que é a pergunta que a gente quer responder hoje, que pode ser derivado de uma infecção na infância, guiando políticas de infecção para que você não tenha tantos quadros de infecção assim, né? Uhum, uhum. Ou políticas nutricionais, para que desmames Perfeito. prematuros, para que alimentação de qualidade. Quando eu falo alimentação de qualidade, não somente em quantidade das milhares de crianças que passam fome no mundo, mas também das milhares de crianças que comem mal no mundo justamente por terem acesso à comida ou de alto custo, que é de péssima qualidade, ou de baixo custo, que é igualmente de péssima qualidade. Aham, aham. E o triste daquelas que não tem nenhum nem outro, né? Claro, Então, claro. bizarramente, você vive num mundo onde morre gente de fome e de má alimentação por excesso ao mesmo tempo, né? Infelizmente. E essa questão que você trouxe é interessante, né? Os Estados Unidos, por exemplo, vive um problema crônico aí de fast food. A gente sabe o impacto que causa, por exemplo, obviamente, não só nas questões de síndrome metabólica, obesidade e AVC, infarto, mas com certeza deve haver um impacto nessa questão sua aí da imunologia Sim, hepática, né? tem um trabalho muito legal do César Victor, que mostra um exímio pesquisador brasileiro, que mostra em pacientes o efeito drástico do desmame prematuro na formação intelectual de crianças e adolescentes. Então, o César, inclusive, já foi premiado com os maiores prêmios de pesquisa do mundo hoje. Ele mostra o que eu vejo em camundongos e consigo medir geneticamente, imunologicamente, pela flexibilidade que o camundongo nos dá, ele vê no desfecho final do ser humano, que é Legal. mudanças drásticas no QI e na capacidade das crianças de aprenderem, Uhum, simplesmente porque se houve uma alteração brusca e repentina e precoce na alteração alimentar, né? uhum. E o triste, Jean, é que a gente não vê um norte para melhora, né? As Ah, campanhas de não. conscientização para aleitamento materno, elas têm uma impedância gigante a ponto de uma mulher, por exemplo, não se sentir mais confortável em meio público de amamentar uma criança e de colocar um seio para fora da blusa para amamentar uma criança, algo que deveria ser completamente natural, respeitoso Com e, certeza. e público, sem Com nenhum certeza. problema. Hoje, infelizmente, mulheres elas sofrem esse tipo de agressão, onde o que ela está fazendo ali com a criança é nada mais do que dar para a criança o melhor alimento que ela pode ter naquele momento. Com Não só o certeza. alimento para o sistema metabólico dela, mas como um alimento amoroso e de, e de afeto com o recém-nascido. Então, até isso, até isso nós encaramos nessa realidade hoje, o que é uma tristeza e que eu já presto publicamente aqui a minha consternação por mulheres até hoje passarem por esse tipo de problema. Eu faço as suas palavras minhas. Eu sinceramente, como pai também, eu acho assim uma das coisas mais esdrúxulas que pode haver esse tipo de comportamento de condenar uma mãe a amamentar uma criança em lugar público. Isso para mim é uma beira a É, insanidade, mas enfim. Gu, é. me conta aí como é que é esse guia prático da farmacologia da terapêutica. Peguei na Pois é, semana cara. boa. Pois é, essa foi a iniciativa. Igual eu te disse, eu fiz doutorado em farmacologia e eu tenho muito contato com dentistas e alunos de odontologia, e eu tenho
um empreendimento educacional com um outro dentista, que é o Felipe Jäger, parceiraço, sócio meu em vários empreendimentos, que é Aham. bucomaxilo, atende paciente, e nós, como eu sou farmacologista, assim, cara, eu dou aula para odonto também, cara, as pessoas têm um problema de, nesse tsunami do conhecimento de hoje, filtrar o que é importante. E nesse mesmo tsunami, a informação ela dura muito pouco tempo. As coisas são Aham. verdade e mentira muito rapidamente. Então, como é que eu posso criar um acesso para esse aluno de graduação de odontologia, que eu também sou dentista, né? A farmacologia para uma prescrição mais segura. Então, a gente meio que filtrou o conhecimento farmacológico básico, mas Aham. o aplicado para o dentista de maneira muito mais direta. E o livro que nós criamos, ele tem um monte de QR codes que nós Legal. podemos, ao longo do tempo, atualizar o conhecimento do livro, quebrando aí algo que o livro sempre foi algo não atualizável, né? Quando o Aham. livro sai, já está velho. Sim. Esse livro tem caminhos dentro dele onde o aluno, ao escanear os QR codes, ele vai entrar nos protocolos e nos artigos mais recentes naquela época que ele estiver lá. Então, o livro Que ele tem um legal, conhecimento Gu. sólido, tem um conhecimento sólido, não polêmico, não praticamente imutável, mas que o conhecimento de ponta de linha, prescrição, dose de antibiótico, quais os melhores anti-inflamatórios, ele é atualizável dentro do próprio livro. E como nós temos várias videoaulas de aferir pressão, cuidado inicial do paciente, o aluno pode Aham. escanear o QR Code dentro do livro e ter acesso às aulas para ele poder melhorar a performance dele. Então, foi uma maneira que eu achei, assim, junto com o Felipe, da gente criar, e é o primeiro, já dando spoiler, o primeiro de uma sequência de livros Poxa vida, que legal. que, que, que vão passar por livro de cirurgia, livro de anatomia, livro de semiologia, Aham. livro de anestesiologia, que é uma tentativa nossa de fazer um contrapeso, que hoje, né, já você sabe, né? Você tem o tiozão do WhatsApp e um prêmio Nobel com o mesmo volume de voz no Twitter. Isso é uma aberração, né? A internet deu acesso ao conhecimento, mas deu voz a diversos idiotas ao longo do planeta. E nós temos que fazer um contrapeso nisso, que é entregar para o aluno um livro físico, mas que ele tenha dentro dele a chance de ter notórios em saber que estão tentando entregar para ele o conhecimento que vale a pena, mas também, se o nosso conhecimento de hoje mudar, que ele se Ele tá atualize, atualiza. ainda que eu não esteja mais na Terra. Entendeu? Então, é um Que livro que legal, Gu. foi criado com esse propósito. Tá aí a primeira edição dele. Primeira leva esgotou com 8 minutos aí. Nós estamos fazendo mais para a Eita, semana que vem. demais, parabéns. Pois é, fala onde que E a gente semana, encontra o seu livro. então, e semana que vem a gente começa um curso online gratuito de farmacologia no YouTube, uma semana inteira de aula, 20 aulas, que Aham. é o nosso compromisso de entregar o conhecimento gratuito à pessoa comprando ou não um livro. Quem Que compra o livro demais. tem acesso. Quem compra o livro tem o livro, tem acesso à plataforma, vê as aulas Claro. depois. Mas quem quiser sentar na televisão segunda-feira e assistir 5 dias de aula é gratuito. Não tem que pagar nada por isso. Fala aí, qual que é o endereço, Gu? Então, Qual que é o canal? o nosso perfil aqui, que tem isso, que está até na minha bio, é o @maxilofacialtips. Na bio do meu Instagram tem esse perfil. E lá nos posts e no Linktree tem o caminho para a pessoa se cadastrar e receber semana que vem o link para ter acesso à aula. E dentro dessa plataforma, quem quiser adquirir o livro, tem lá os caminhos para adquirir. O livro chega na sua casa, com frete gratuito. Então, assim, Que é demais. simplesmente o início de uma cadeia de valor. A gente quer colocar na mão do aluno um filtro
desse tsunami de conhecimento que está acontecendo aí no mundo hoje. Que demais, Gu. Parabéns para você, parabéns para Felipe. Eu acho fantástico. Eu acho que uma coisa que está acontecendo cada vez mais é esse tipo de coisa do ensino cada vez. Bom, como você falou, é um tsunami de informação. E para o aluno que está na graduação hoje, em áreas específicas, então, ou farmacêutico, ou dentista, ou biomédico, realmente eu acho que deve ficar bem complicado filtrar aquilo que é mais aplicado para a sua carreira, seja lá o que for, né? Então, fantástica Sim, essa ideia de vocês de pegar, claro, na área de vocês, aí a questão de, juntando a farmacologia básica e aplicada, com certeza, da sua parte, e a clínica do sim, Felipe. Show de sim. bola, demais. Ô, Valeu, Gu, obrigado. pode não Ah, parecer, mas a gente já está aqui batendo papo há 55 minutos. Um pois é, cara. prazer Boa, né? enorme. Super Pois boa, é. bom demais. Pena que não é junto aí fazendo uma jam. E aí, Vamos para fazer terminar isso. esses 5 minutos aí, me conta como é que é a vida de cientista e fora dela, dá para se divertir, dá para fazer um som, dá para curtir uma música. Como é que é a vida do Gustavo Menezes no meio das suas Les Pauls, Telecasters, PRSs, suas guitarras. Pessoal, vocês não têm Cara. noção das guitarras que esse cara tem. Pois é, cara. Você não tem noção do tanto que o Jean toca bem, e o mais importante. Ah, sim. É, cara, então, essa loucura do dia a dia. Por exemplo, ontem eu cheguei em casa extremamente cansado, e tal. É muito importante as pessoas ter algo que te tire do mainstream do seu trabalho e do seu Com foco certeza. profissional, porque não é porque só te descansa, é porque é produtivo. Eu tenho muitas ideias e muitos insights quando eu estou fazendo coisas que não exigem tanto da minha cabeça. Tocar exige de mim um sentimento e uma parte do meu cérebro, não tem nada a ver com ciência, basicamente. Tem a ver com sentimento, com percepção. E, e é algo que me aproxima de outras pessoas que não estão no meu meio acadêmico. Que é muito importante conhecer pessoas, músicos, colegas, dono de bar, road, tech de som, vendedor de guitarra, tal, que são pessoas que te trazem experiências diferentes das que você convive no dia a dia, né? Então a música, ela é para mim esse outro caminho de conhecer, não só tocar, que eu gosto muito, de ter minhas guitarras lá que eu gosto também, mas de conhecer pessoas e ter acesso a visões de mundo diferentes das minhas, sabe? Você deve sentir isso também com os shows que você faz, né? Totalmente, totalmente. Com certeza, o Gu, bom, assina embaixo que você falou. Tem o lado de chegar em casa cansadíssimo, pegar a guitarra e botar um backing tracks e ficar fazendo um blues em cima. E eu acho que é Isso é uma bom coisa demais. super legal, né? Você ativa uma outra parte do teu cérebro que ficou dormindo durante o dia. Você não está trabalhando com Isso, ritmo, você não está trabalhando com improvisação, você está ativando outras partes. Eu descanso muito quando eu... Tem gente que dá risada, mas eu isso. descanso. Eu não gosto. Né? Agora eu tô ficando mais velho. A Carol dá risada. Eu até durmo um pouco mais hoje. Mas antes eu não gostava muito de dormir, eu preferia ficar acordado tocando. Mas então eu descanso tocando e realmente me dá um prazer enorme. E essa segunda parte que você falou é verdade, né? E você conhecer, como dizia o Riso, gentes, como diz o Riso, conhecer gentes é muito bom. Então, porra, gentes são experiências diferentes, são verdades diferentes, são construções diferentes. Porra, e a gente só enriquece a nosso viver, né, Gu? A gente só conhece Certeza. pessoas e aí a gente vai, pô, que legal, aquela pessoa, aquele cara, aquela menina, aquela mulher. E você volta para casa revigorado e aí você volta lá para os seus resultados, seus experimentos. Na verdade, eu acho que até chega uma hora que você vê os seus resultados de uma forma diferente, entendeu? Você está Claro, tão claro. relaxado, né? Você está com uma Sim. outra percepção das coisas, que às vezes você ativa lá uma outra parte do seu cérebro, você lembrou de um paper que você leu 10 anos atrás, que você fala, pô, às vezes se eu não tivesse tocado ali meia hora, porque eu relaxei tanto, teu cérebro, sei lá, faz umas conexões que Cara, você consegue, né, retomar aí outras áreas do cérebro. Parece viagem, mas a gente sabe, na verdade, que tem muita coisa comprovando isso. Gu,
Queria te Certíssimo. agradecer Valeu, Jean. demais, cara. Foi assim, para mim, fabuloso te ver, fabuloso te encontrar. Pena que não pessoalmente. Isso vai acontecer. Fico muito feliz de ver você. Oi? Isso vai acontecer logo. Pô, com certeza, né? Com certeza. Você me avisa quando você vier para cá, hein? Tem muita coisa para contar, muita novidade para compartilhar. Oi? Jean, brigadão pelo convite. Fico extremamente honrado de estar aqui com você, pela parte de ser humano que você é, de cientista que você é, de amigo que você é, cara. E é assim, fico emocionado de te ver mesmo de longe. Espero. Eu devo ir em São Paulo no mês que vem para outras coisas. Eu vou te ligar para te encontrar, para te dar um abração. Por favor. Obrigado Se quem você ficou não ao vivo aí fizer, até agora. você vai ver. Você sabe muito bem o carinho enorme que eu tenho por você. Deixa um abração enorme. Recíproco. E, cara, queria te parabenizar pelo trabalho que você faz. Fantástico. Tem uma coisa que as pessoas... Obrigado, a gente já comentou aqui, Gu. Porque uma coisa que é verdade, assim, o Brasil passa por várias dificuldades. Eu não gosto de entrar nessa seara, sabe? Mas a gente sabe que fora de São Paulo é muito difícil conseguir financiamento científico, né? E vocês em Minas Gerais não é diferente, como não é diferente em outros estados. E você faz um trabalho fenomenal. Porra, né? Vocês adaptaram um microscópio, vocês fizeram o que vocês puderam fazer para fazer essa ciência maravilhosa que você faz, cara. Pô, tu é foda. Paga um pau para você, você sabe disso. E te dou um puta parabéns aí. Espero que você em breve ponha outra capa de papersaço para nós aí, pra gente curtir no futuro, tá bom? Jean, brigadão, cara. A admiração é recíproca. Obrigado por tudo. Sucesso aí. A gente se vê em breve. Obrigado, pessoal. Com certeza. Também. Tchau, Valeu. gente. Brigadão. Espero que vocês tenham gostado. Gu, demais. Valeu, Jean. E aí, Obrigado. o Gu tem mais de 8 mil seguidores no Instagram. Ficaria feliz se alguns deles seguissem a gente aqui no Interações Unimunes também, né, Gu? Tem que fazer uma propaganda, afinal de contas. Com certeza. Bora. Sensacional, iniciativa maravilhosa. E o Jean é fera. Vocês vão conhecer mais esse cara ainda. Ah, imagina. Valeu, queridão. Um abraço para você, abraço para todo mundo, pessoal. Boa noite, até semana que vem. Fica bem. Valeu. Até mais. Tchau.